João Lucas negou os rumores de uma possível gravidez de Sasha Meneghel após um gesto durante a festa de aniversário da esposa. O vídeo, publicado nos stories do cantor, mostra o momento em que ele coloca a mão sobre a barriga de Sasha, o que foi o suficiente para gerar uma onda de especulações nas redes sociais. Em resposta ao burburinho, o artista esclareceu que tudo não passou de um gesto descontraído, foi uma brincadeira na hora de assoprar a vela e fazer um pedido e explicou. Em São Paulo, a notícia logo se espalhou, mas o fato é que ainda não será desta vez que Xuxa realizará seu sonho declarado de ser avó. O registro, que viralizou rapidamente, acabou levando muitos seguidores a acreditarem que o casal estaria à espera do primeiro filho, mas o cantor tratou de encerrar os boatos logo em seguida. Olha, é impressionante como a internet funciona em uma velocidade que muitas vezes atropela a própria realidade. Quando a gente vê esse tipo de burburinho envolvendo a Sasha Meneghel e o João Lucas, não dá para simplesmente ignorar, porque a gente está falando de uma figura que cresceu sob os holofotes, praticamente como membro da família de todo brasileiro, que é a Sasha, e de um artista que, nos últimos anos, encontrou seu lugar ao sol, o João Lucas. Para quem caiu de paraquedas agora, é importante lembrar que a Sasha não é apenas a filha da rainha dos baixinhos. Ela construiu uma carreira muito sólida na moda, trilhando um caminho autoral, estudando design em Nova York, longe daquela exposição sufocante que marcou a infância dela nos anos 90 e 2000. Ela sempre foi muito discreta, muito reservada, o que torna qualquer gesto público, por menor que seja, um prato cheio para especulações. E do outro lado temos o João Lucas, que começou no cenário gospel como João Figueiredo, um artista que sempre imprimiu muita energia e uma mensagem voltada para a fé, mas que recentemente passou por uma transição artística, mudando o foco para o pop e se reinventando. O casamento deles, que aconteceu de forma super intimista, pegou muita gente de surpresa na época, justamente por essa postura de preservação que ambos sempre adotaram. Quando a gente analisa essa trajetória, é impossível não notar o peso que a figura da Xuxa exerce sobre qualquer narrativa que envolva a Sasha. A Xuxa nunca escondeu de ninguém, nem da imprensa nem da própria filha, o desejo latente de se tornar avó. Ela fala disso abertamente com aquela empolgação que é característica dela, e isso acaba criando uma pressão externa, quase uma expectativa coletiva da sociedade brasileira em cima do casal. É por isso que quando João Lucas coloca a mão na barriga da Sasha, mesmo que seja num contexto festivo de parabéns, o algoritmo entende, o público interpreta e, em questão de minutos, a internet decreta que vem um bebê por aí. Mas se a gente olhar para trás, para o histórico deles, percebe que esse comportamento de brincadeira é muito comum na rotina deles. Eles são jovens, estão vivendo uma fase de muito entrosamento e esse tipo de gesto carinhoso, ou até irônico com as expectativas alheias, faz parte da dinâmica de quem lida com a fama diariamente. Eu vejo esse episódio, especificamente, como um reflexo muito claro do nosso tempo. Existe uma ansiedade, quase uma cobrança para que figuras públicas sigam um roteiro cronológico de vida, namoro, casamento, filhos. E como a Sasha e o João formam um casal que encanta muita gente pela estética e pela sintonia, qualquer sinal minimamente interpretável vira uma grande notícia. O que a gente precisa observar aqui é que, para eles, esse momento representa apenas uma etapa de construção pessoal. Eles estão muito focados em projetos individuais e na consolidação dessa nova fase da carreira do João, que agora explora novos gêneros musicais, e na carreira de modelo e estilista da Sasha, que a cada dia se firma mais como uma referência de estilo com uma pegada sustentável, algo que ela defende com muita veemência. Na minha visão, a televisão e a mídia brasileira, de uma maneira geral, ainda guardam uma relação de posse afetiva com a família da Xuxa. Existe uma memória afetiva muito forte ligada ao nascimento da Sasha, ao crescimento dela no programa da mãe, que faz com que, mesmo passadas 2 décadas, o público ainda se sinta parte dessa história. É como se a gente estivesse acompanhando o próximo capítulo da vida de uma pessoa que a gente viu nascer. Mas, sendo muito sincero, eu particularmente acho que essa cultura de desmentir boatos de gravidez se tornou uma espécie de protocolo obrigatório na vida dos famosos. Quase todo casal que se casa hoje em dia passa por esse ciclo. A foto, o ângulo da câmera, a mão na barriga, o burburinho e a nota de esclarecimento. Isso mostra o quanto a nossa percepção sobre a vida privada das celebridades foi distorcida pela velocidade das redes sociais. O que me chama a atenção também é a maturidade com que eles lidam com isso. O João, ao vir a público e explicar de forma clara e descontraída que era apenas uma brincadeira, demonstra que eles têm um controle muito grande sobre a própria narrativa.
Eles não deixam a especulação tomar proporções gigantescas que poderiam gerar um desconforto maior ou criar uma expectativa frustrada para os fãs. Eles cortam o mal pela raiz com humor, que é a melhor ferramenta para lidar com esse tipo de situação. E no fundo, essa negativa é também um lembrete de que eles são donos do tempo deles. A Xuxa vai ser avó? Provavelmente em algum momento, todo mundo torce por isso, mas esse tempo pertence exclusivamente ao casal. Se a gente olhar para os relacionamentos anteriores da Sasha, que foram sempre muito vigiados, a gente entende por que ela valoriza tanto essa parceria atual. O João traz para ela uma estabilidade e uma leveza que parecem ser o alicerce desse casamento. E é curioso notar como, apesar de toda a fama, eles conseguem manter uma vida que para os padrões das celebridades é até simples. Eles viajam, trabalham, curtem os amigos e, claro, vez ou outra, caem nessas armadilhas da internet. Mas o ponto central aqui para mim é que essa notícia sobre a suposta gravidez diz muito mais sobre nós, público, e sobre nossa curiosidade insaciável pela vida alheia, do que sobre eles mesmos. A gente vive em uma era onde um detalhe, uma imagem estática de um vídeo de 30 segundos, é suficiente para criar uma narrativa de meses. E o fato de o João Lucas ter vindo a público desmentir com tanta naturalidade, sem se irritar, mostra que eles já entenderam as regras do jogo. Eles sabem que enquanto forem figuras de destaque, essas especulações vão surgir, seja por uma mão na barriga, uma roupa mais larga ou uma ausência repentina em algum evento público. A grande diferença é que eles não deixam que isso dite o ritmo da vida deles. Para quem acompanha a trajetória da Sasha desde os tempos em que ela era apenas a filha da Xuxa, é muito interessante ver como ela se transformou em uma mulher que sabe impor limites, que sabe separar o que é a imagem pública da vida privada, e que tem ao seu lado um parceiro que compartilha dessa mesma visão de mundo. No fim das contas, a notícia da gravidez que não aconteceu serve como um lembrete de que por trás dos filtros, das luzes e dos vídeos virais, existem pessoas reais, com projetos reais que não estão seguindo um roteiro pré-escrito para satisfazer a curiosidade dos seguidores. E honestamente, acho que é exatamente isso que eles precisam para manter a sanidade. É admirável ver essa postura de estamos vivendo o nosso momento no nosso tempo. Enquanto a internet estiver ansiosa pelo próximo passo, eles vão continuar trilhando o caminho deles, que pelo que a gente vê, é pautado pelo respeito e por essa sintonia que volta e meia, acaba gerando esses mal-entendidos divertidos, mas que no final das contas, servem apenas para lembrar que a vida de quem está sob os holofotes é um eterno exercício de paciência e jogo de cintura diante das lentes do mundo. E aí, pessoal, olha, 2026 começando com tudo. Eu quero agradecer a sua audiência. Não sei se é a primeira vez que você vem no meu canal, mas tem notícia toda hora, hein? Eu posto notícia, ela aparece a notícia, 5 minutos já está aqui. Então, a notícia é uma riqueza. É melhor do que muitos canais fúteis que a gente vê e não tem nada para oferecer. Esse canal tem notícia de verdade, atualizada, notícia confirmada, notícia que é real. Então, isso é bom porque você fica informado. Como é que você me agradece? Se inscrevendo, deixando um like. O like e o comentário também ajuda demais. Eu ainda vou responder seu comentário agora mesmo. Comenta aí para você ver. Comenta para você ver se eu não respondo.